Boa noite. Todas as noites, eu gosto de ler um capítulo da Bíblia, né? Antes de dormir. E eu estou seguindo o programa Reavivado por Sua Palavra. Isso já faz muito tempo que eu sigo esse programa, não sei quantos anos já faz isso. Terminamos de ler a Bíblia, depois volta a ler de novo. E nós estamos aqui no capítulo 65. Já lemos hoje o capítulo 66, de manhã. Mas como ontem, ao ler o capítulo 65, me chamou muita atenção, sabe? Porque é um salmo de ações de graça de Davi, que ele dá graças a Deus por todas as bênçãos que Deus concede a ele. Mas o que mais me chamou a atenção é no versinho 4, ele diz que é bem-aventurado aquele que escolhe aproximar de ti para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Então Davi tinha um desejo de estar na casa de Deus. Ele almejava isso, né? Inclusive no Salmo 122, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É tão bom estar na casa de Deus, irmãos. Principalmente as pessoas mais jovens, né? Deviam estar na casa do Senhor todos os dias de culto. A não ser aqueles que estudam à noite, né? Por uma razão, doença ou outra, mas nós devemos fazer um esforço. E por que me chamou a atenção o Salmo 65? Porque eu estou orando, irmãos. Eu me propus a orar por duas famílias que eu amo muito e que afastaram da igreja. Eu me ponho diante de Deus todos os dias. Todos os dias, a hora que se levantamos de manhã, eu e meu esposo para fazermos o culto, é um propósito que eu fiz de orar por essas famílias que afastaram da igreja. Vão ser crentes em casa. É difícil, irmão. Perde o contato. Eu sempre me lembro da historinha que eu ouvi que um pastor, ao visitar um membro que estava afastado da igreja, ele dizia que queria ser crente em casa e estava uma lareira crepitando ali e o pastor pegou um tição ali daquele fogo, brasa viva, e ele tirou e deixou para fora da lareira e continuou a conversar com o jovem. E o jovem explicou que ele ia ser crente em casa. Aí o pastor mostrou para ele aquelas brasas vivas que ele tirou da lareira. Ficou fora, perdeu o contato, se apagou. Então, irmãos, nunca permita serem tentado a ficar em casa, ser crente em casa. Porque quando nós ficamos em casa, nós nos esfriamos, perdemos o contato com os irmãos, perdemos o contato, aquele momento congregacional que a gente louva, adora a Deus. É tão gostoso isso, não é? Então, ao ler esse salmo aqui, Davi continua adorando a Deus, louvando a Deus. Irmãos, nós precisamos realmente louvar a Deus por todas as bênçãos que Ele nos concede em nossas vidas. Até quando Ele diz não, é momento de nós adorarmos a Ele, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então Ele diz, com tremendos feitos, nos responde em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e de todos os mares longínquos, que por tua força consolidas os montes cingidos de poder. Ele adorava a Deus pelas montanhas,
pelas plantações. Ele continua dizendo assim, olha, os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais, e os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exaltar de júbilo. A pessoa que vem do norte, do sul, do leste, oeste, que vem para adorar, principalmente ao sábado, que é o dia da santa convocação, que Deus nos convida a estar na sua presença. Então, eu peço a você que, por alguma razão, não gosta de congregar-se muito, só vai de vez em quando, não faça isso. Procura estar na casa do Senhor, adorando a Ele pelos seus feitos, pelos seus fatos, pela proteção. Como é bom, irmão, nós reconhecermos que temos um Deus Criador e que devemos adorá-lo na beleza da sua santidade. E aí, irmãos, ele continua dizendo que Deus, no versinho 9, que Deus visita a terra e ele rega a terra. Tu a enriquece copiosamente, os ribeiros de Deus são abundantes de água. Ele prepara o cereal. Que lindo, né? Porque para isso dispõe, regando-lhe os sulcos, aplanando-lhes as leivas, tu amolece com chuvisco e abençoa a produção. Irmãos, toda vez que sentamos à mesa para comer, devemos levar a Deus um louvor e uma adoração pelo alimento. Porque eu sempre oro na hora do almoço para Deus também abençoar as pessoas que trabalharam lá na roça, sobre sol, sobre chuva, para que esse alimento chegasse até a nossa mesa. Que Deus o salve. Muitas vezes, irmãos, nós esquecemos de fazer essa adoração, não é? Eu oro, mesmo em restaurante, aonde eu for, eu me prostro diante de Deus em pensamento e agradeço a Ele por aquele alimento e também para Ele purificar o alimento que a gente vai comer, né? Então, ele diz assim que Ele coroa o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Irmãos, meu marido sempre fala para mim, é muitos milhões de pessoas que nós temos nesse mundo e todos têm o seu alimento. Às vezes a gente sai viajar por aí, irmão, anda quilômetros e quilômetros, não vê nada plantado, mas todos têm o seu alimento. Deus abençoa, irmão. Deus supre as necessidades dos seus filhos aqui na terra. Ele dá o pão para o bom e para o ruim, para o justo e para o injusto. Ele provê, irmão. Ele é um Deus provedor. Por isso que devemos louvá-lo, cantar louvores a teu nome, né? Porque ele é rico em bondade e misericórdia. E ele diz assim, ó, destila sobre as pastagens do deserto e de júbilo reveste os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de espigas, exultam em alegria e cantam. Amém. Amém por isso, irmãos. Devemos louvá-lo a Deus pela sua bondade, pelo seu grande amor para conosco, por Ele suprir todas as nossas necessidades, irmão. Às vezes, irmão, nós não temos tudo o que nós queremos, mas Ele nos dá tudo o que precisamos. Isso é fantástico. Por isso, ao levantarmos, devemos elevar a nossa voz em adoração a Deus, esse Deus maravilhoso. É muito triste, irmão, sabe? Eu perdi minha mãe, acho que já está fazendo uns 10 dias, mais ou menos, que eu perdi, nós sepultamos a minha mãe. Ela morreu com 95 anos. É muito triste quando a gente, a pessoa ali, irmão, perde os seus últimos alentos, né? E ela se entrega. Então, cada vez que nós respiramos, irmão, nós nem percebemos que respiramos.
Devemos louvar a Deus pelo fôlego da vida. Devemos louvar a Deus, irmão, pela nossa mente. Às vezes eu fico pensando que coisa fantástica que é a nossa mente. E às vezes nós passamos pela vida sem reconhecer que Deus é o nosso Criador. E a Ele devemos, irmão, a cada momento, a cada copo de água que tomamos. Que maravilha, irmão. Que delícia tomar um copo de água. Que Deus proveu para nós tudo isso. Por isso devemos ser como Davi, louvar ao Senhor pela sua grande misericórdia para conosco. E voltamos àquele verso, bem-aventurado aqueles a quem escolhe aproximar de ti, para que assista nos teus átrios. Né? Isso é fantástico, irmãos. E ficaremos satisfeitos. E é tão bom, né? Quando nós vamos à igreja, nós nos reunimos com os nossos irmãos, nós cantamos, não é isso? Adoramos junto, nos abraçamos e depois, ao sair ainda, né, irmão? Tem muito o que conversar. Ficamos ainda na porta da igreja conversando. É muito bom isso, irmão. Essa união. Eu amo a minha igreja que eu frequento, porque somos em poucos. Mas é uma igreja acolhedora, que gosta de abraçar, sabe? É muito bom ali. Então, vamos lembrar sempre, irmão, de prestar a Deus um culto em ações de graça, por tanta bondade que Ele fez para conosco, né? E aqueles irmãos que só vai de vez em quando, ou que desistiram, que não vão mais, deve voltar, irmão. Deve voltar a frequentar a igreja. Primeiro, irmãos, precisamos nos preparar. Não permita que Satanás coloque na sua mente que você precisa ser, que você vai ser um cristão em casa, um crente em casa. Não, irmão, isso é uma armadilha. Não permita isso. Ore a Deus e busque força nele para você estar na igreja adorando o Senhor. E leia a Bíblia, irmão, cada dia. É tão bom, um capítulo por dia. Lemos a Bíblia todo dia. Isso é rigorosamente, sistematicamente eu leio a Bíblia todos os dias. E não fico só nesse verso, né? Eu leio também o Espírito de Profecia, eu leio muitas outras coisas. Mas a Bíblia, para mim, ela é muito importante, irmão. É muito importante. Por isso eu louvo ao Senhor, pela sua bondade, pelo seu grande amor. Eu adoro Ele na beleza da sua santidade. E às vezes, né? Às vezes estou sozinha no meu quarto, aí eu estou lendo, aí deparo com essas coisas. E aí, por que eu pensei nisso? Porque eu estou orando por duas famílias. Irmãos, são família que tem filhos jovens, que cresceram na igreja e resolveram não vir mais à igreja. Irmãos, devemos sempre lembrar. Uma vez uma me disse para mim que não estava indo mais porque estava magoada. Aí eu falei, mas quem morreu por você? Foi Jesus. Então volte para a igreja, a adorá-lo na beleza da sua santidade. Que Deus possa, irmãos, iluminar a nossa mente para compreendermos a profundidade, a grandeza que é estar diante de um Deus maravilhoso como o nosso. Já pensou? A gente muitas vezes fica pensando, eu principalmente, eu penso o seguinte, eu converso com pessoas da minha família que são ateias, que não acreditam em nada, que não acreditam, né? Que pobreza de espírito, irmão. E quando nós começamos a estudar a Bíblia Sagrada, que profundidade, irmãos. Que profundidade. A gente fica assim encantada de ver a beleza da salvação que há em Cristo Jesus, o plano da redenção em nosso favor. Ele merece a nossa adoração, o nosso louvor. Vamos cantar sempre, louvar a Deus em gratidão por toda a bondade que Ele fez por nós. E vamos sempre lembrar, como fez o salmista, fica alegre
quando Deus te convidar, você estar na casa dele. O salmista diz, alegrei-me. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque Davi tinha uma dificuldade para estar no templo. Ele tinha muita dificuldade, não é? Por causa de estava sempre escondido, sempre perseguido. Mas quando ele tinha uma oportunidade de estar nos atos da casa do Senhor, ele se sentia muito alegre, abençoado. E ele exaltava a Deus. Ele explodia em júbilo e alegria por estar na presença do Senhor. Que você possa também ter essa alegria de estar na presença do Senhor. Quando for convidada a estar na casa do Senhor, vai com alegria. Que o Senhor Deus te abençoe nessa noite e que te dê uma noite muito abençoada. Que os teus sonhos sejam velados pelos santos anjos que Deus coloca, manda para nos guardar e nos velar o nosso sono. Que Deus abençoe vocês. Oremos. Querido meu Deus, como é bom louvar o teu santo nome. Como é bom estarmos na tua presença. Ajuda-nos, Pai, para que nós venhamos sempre fazer isso. Que a nossa vida seja um louvor ao teu santo nome. Que o Senhor possa nos ajudar. Que nós possamos ter sempre o privilégio de estar na tua casa de oração. Porque sabemos que virá dias que nós não vamos ter mais o privilégio. Por isso, Pai, aquelas pessoas, o Senhor conhece cada uma delas que eu oro por elas. Essas duas famílias que eu me propus esse ano e orar por elas, por favor, toque nelas nesse momento. Que teu Santo Espírito ilumine a sua mente, que a luz do Santo Espírito possa abençoar o seu coração, que ela possa sentir a necessidade de se congregar novamente, que ela sinta saudade da tua igreja, Pai, da tua casa, para que essas pessoas um dia, elas possam viver a eternidade contigo. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Que Deus os abençoe e que vocês tenham uma noite muito abençoada. Que os santos anjos possam ter o prazer de estar com vocês nesse momento. Uma boa noite. Amém.